Então, se a medida desse ângulo ABP é 35 graus e BP é ABC3, então a medida do ângulo PBC também deve ser de 35 graus. Muito bem, esses foram os casos especiais de congruência de ângulos. Agora, vamos aprofundar um pouco mais o estudo da unidade de medida do grau e falaremos sobre os submúltiplos do grau. Quem são os submúltiplos do grau? Quando nós escrevemos um ângulo de determinada medida em graus, às vezes ele não é um ângulo exatamente inteiro, por exemplo. Podemos ter um ângulo de 32 graus e meio, 32,5 graus. Porém, essa não é a forma correta de escrever esse ângulo. Nós não admitimos esse vírgula 5, né, esse 0,5, esse meio grau que está aqui. Nós usamos uma outra escrita, que é a escrita baseada nos submúltiplos do grau. Como assim? Um grau, ele tem exatamente 60 minutos de arco. Um grau tem 60 minutos de arco. E 1 minuto de arco tem 60 segundos, ou seja, tudo na mesma base de 60. Essa é uma herança, né, que tivemos do povo babilônio. 1 minuto corresponde a 60 segundos. Agora, como a gente escreveria 0,5 graus? 0,5 grau, né, que é meio grau, nós teríamos que fazer a correspondência. Se 1 grau corresponde a 60 minutos, então meio grau corresponde a metade de 60 minutos, que é 30 minutos. Então, como que deveríamos escrever 32,5 graus na forma dos submúltiplos do grau? Temos que escrever 32 graus, que é a parte inteira, e colocar ao lado 30 minutos. Então, nós vamos aprofundar a medida dos submúltiplos do grau fazendo as operações em triângulos. Então, vamos operar com ângulos em minutos e segundos de arco. A primeira operação que nós iremos fazer é a simplificação. Então, vou colocar a primeira operação, a simplificação de medidas, ou seja, é você converter exatamente a primeira que eu fiz, que é você converter o que é de segundo para minuto, de minuto para segundo, do grau para minuto, etc. Simplificação. Então, por exemplo, como que podemos escrever, né, de forma simplificada esse ângulo aqui? Medida 6 graus, 40 minutos e 60 segundos. Bom, sabemos que a partir do momento que chegamos em 60 segundos, eu ganho 1 minuto, certo? Então, esses 60 segundos, ele se torna 1 minutinho de arco. 1 minutinho. Troco esse por 1 minutinho. E esse 1 minuto, ele é acrescentado aos 40 minutos já existentes. Então, essa escrita simplificada se torna 6 graus e 41 minutos de arco. Poderia escrever 0 segundos, tá? Que não é muito usual. Geralmente só colocamos 6 graus 41 minutos. Deixamos dessa forma, 6 graus 41 minutos. E não colocamos os segundos se eles são iguais a 0. Bom, poderíamos transformar esses minutos em graus? Ainda não. Por quê? Porque eu não tenho mais que 60 minutos. Como eu não tenho mais que 60 minutos, eu não posso acrescentar graus aqui. Agora, se eu tivesse o seguinte caso: 9 graus 77 minutos e 93 segundos.
como que eu simplifico essa medida de ângulo? Bom, ela não está na forma usual, nós temos que simplificá-la. Primeiro, contamos, né, vemos aqui que 93 segundos é maior do que 60, ou seja, já tem 1 minuto acrescentado aqui. Poderia ter mais, né, mais de 1 minuto, mas aqui em 93 cabem quantos pacotes de 60? Cabe 1. Se cabe 1, nós dizemos que aqui tem 1 minuto. E quanto sobra? Bom, se eu pego 93 e tiro 60, fico com 33 segundos. Esse 1 minuto, ele é somado com os 77 minutos já existentes. Então, tem 9 graus, 78 minutos e 33 segundos. Ótimo! Já conseguimos simplificar a parte dos segundos. E agora? Agora precisamos simplificar a parte dos minutos. Como fazemos isso? Quantos pacotes de 60 minutos cabem em 78? Cabe apenas um. Então temos 1 grau aqui. Lembre-se que 1 grau é o quê? 1 grau é 60 minutos. Então temos 1 grau e sobra quanto? Sobra 78 menos 60, que é 18 minutos. Então, esse 1 grau que está aqui é somado com os outros graus, com os outros 9 graus. Então, 9 mais 1 dá 10 graus. 18 minutos e 33 segundos já. Então, essa é a escrita simplificada. A próxima, as próximas, né, que são tranquilas também de fazer, são a adição e subtração. A subtração é um pouquinho mais difícil, mas você vai ver que com essa ideia de pacotinhos de 60 em 60, ela fica uma conta bem tranquila de fazer. Bom, como funciona a adição e a subtração? Simplesmente nós vamos adicionar membro a membro, né? Minuto com minuto, segundo com segundo, grau com grau, e, se necessário, na resposta final, a gente simplifica ela. Vamos lá, vamos pegar uma soma de ângulos, por exemplo, 32 graus, 40 minutos e 30 segundos. Vamos somar com 40 graus, 10 minutos e 40 segundos. Escrevemos assim essa soma, tá? Segundo com segundo, minuto com minuto, grau com grau. Ótimo. Agora, começamos aqui da direita para a esquerda. Então, 30 mais 40, 70. Não se preocupe, tá, em simplificar agora. Primeiro vamos fazer a adição. 40 mais 10, 50. 32 mais 40, 72. Então, qual foi o resultado da minha adição? Deu 72 graus, 50 minutos e 70 segundos. Bom, essa não é a resposta simplificada. Nós sabemos como simplificar essa resposta, né? Começando pelos segundos, que aqui passou de 60. Quantos pacotinhos de 60 cabem em 70? Cabe um só. Então, isso aqui é 1 minuto e sobra quanto? Sobra 10 segundos. 70 menos 60 dá 10. E aqui nós vamos reescrever na forma simplificada. Vai ficar 72 graus, 50 minutos com 1 minuto daqui, 51 minutos. E 10 segundos. Aqui faltou um espacinho aqui. Ótimo. E agora, como fazemos a subtração? A subtração é bem
parecida. A ideia é bem análoga. Como é que funciona? Vamos fazer aqui um exemplo de subtração. Vamos colocar 30 graus menos 20 graus e 50 minutos. Aqui já fica um pouco mais difícil, né? Eu posso escrever 30 graus como 30 graus é 0 minutos. Só que o problema é você subtrair 50 minutos da onde tem zero. Não tem como fazer isso. Mas lembre-se da ideia dos pacotinhos de 60 e 60. Como eu posso fazer isso? Eu posso emprestar aqui do 30 graus um grauzinho só. Quando eu empresto do 30 graus, eu fico com 29 graus. E esse grau que sobrou, esse grauzinho vem para cá, só que ele não vai como 1 grau, 1 minuto. Não. Lembre-se que 1 grau são 60 minutos, então eu fico com 60 minutos aqui. Então eu basicamente escrevi o 30 graus de uma forma diferente, de uma forma que não está simplificada, mas é a que vai me ajudar a fazer a conta de subtração. Então tem 29 graus 60 minutos menos 20 graus 50 minutos. E agora eu faço a subtração com 60 minutos menos 50 minutos, 10 minutos. 29 graus menos 20 graus, 9 graus. E essa é a nossa resposta. Não precisamos nem simplificá-la, certo? Muito bem. A próxima é a multiplicação. Não vamos multiplicar ângulos por ângulos, tá? Vamos multiplicar apenas um ângulo por um número inteiro. Então é bem tranquilo. Vamos fazer uma conta 5 graus, 35 minutos, 45 segundos, vezes 6. Nós apenas multiplicamos um ângulo por um número natural. Okay? Não multiplicamos ângulos com ângulos, essa operação ela não é definida. É como se estivéssemos somando o mesmo ângulo várias vezes. Essa é a ideia da multiplicação. Muito bem. Como fazemos essa conta? Fazemos exatamente como uma multiplicação comum. Multiplicamos 45 por 6, 35 por 6, 5 por 6, e aí temos o nosso resultado. Se necessário, a gente simplifica ele. Então vamos lá. 45 vezes 6. Bom, podemos fazer separadinho aqui. 45 vezes 6, não sei de cabeça, faço a continha. 6 vezes 5, 30, vai 3 aqui em cima. 6 vezes 4, 24, 25, 26, 27. 270. Então ficou 270 segundos. Repare que é muito maior que 60. Nós vamos precisar simplificar a nossa resposta. Agora, 35 vezes 6. Aí não sei, vou fazer aqui a continha rapidinho. 35 vezes 6. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 3, 18. 19, 20, 21. 210. Então, temos 210 minutos. E 6 vezes 5, 30. Posso escrever direto aqui, 30 graus. Então, a nossa resposta ficou 30 graus, 210 minutos e 270 segundos. É claro que ela vai precisar ser simplificada. Agora vamos pensar quantos pacotes de 60 cabem em 270. Bom, eu tenho que lembrar da tabuada dos 60? Sim, mas pensa só na tabuada do 6, né? Então, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18, 6 vezes 4, 24, 6 vezes 5, 30. Bom, se fosse 60, era só colocar um zero a mais. 6 vezes 4, 60 vezes 4, 240, 60 vezes 5, 300.
300 já passou, então tenho 240, cabem aqui, que são 4 pacotinhos de 60 graus. Então, se são 4 pacotinhos de 60 graus, não, 60 minutos. Se são 4 pacotinhos de 60 minutos, escrevo 4 minutos aqui. E o que sobra? Sobra 270 menos 240, que é 30 segundos. Ainda não trabalhamos aqui. Vamos primeiro reescrever uma segunda vez. 30 graus, 210 com 4, 214 minutos, 30 segundos. Agora olhamos para cá, no 214 minutos. 214. Quantos pacotinhos de 60 cabem nele? Cabem? Bom, 60 vezes 1, 60. 60 vezes 2, 120. 60 vezes 3, 180. 60 vezes 4, 240. Opa, passou. Então, 60 vezes 3. 3 pacotinhos de 60 minutos. Então, isso vou dar 3 graus. E quanto sobra? Bom, não tenho certeza, vou fazer a conta aqui. 214 menos os 3 pacotinhos de 60, que deu 180. Quatro menos 0, 4. 8 para tirar de 1 não tem como, empresta aqui do 2. 11 menos 8, 3. 1 menos 1, 0. 34. Então, sobrou 34 minutos. E agora, finalmente, podemos escrever na forma final. 30 mais 3, 33 graus, 34 minutos e 30 segundos. Ótimo, essa foi a multiplicação. E a última operação será a divisão por um número natural também. Então, vamos pegar um pequeno exemplo. 36 graus, 24 minutos, 39 segundos e vamos dividi-los por 3. Tá. Como fazemos essa divisão? Novamente, pegamos cada um dos termos e fazemos a divisão comum por 3, certo? Então, primeiro vamos pegar o 36 graus. Quanto que é 36 dividido por 3? É um resultado exato, né? 36 dividido por 3 é 12. Então, simplesmente escrevemos 12 graus. Próximo, 24. 24 minutos dividido por 3 é 8. 8 minutos. E 39 dividido por 3 é 13. 13 segundos. E acabou. Esse é um método muito fácil quando todos esses valores eles são divisíveis por esse número. Só que pode acontecer desses valores não serem divisíveis por esse número, derem um resto. E aí que entra o problema, aí que entra uma pequena dificuldade, que é da gente converter o resto nos próximos pacotinhos de 60. Vou dar mais um exemplo. Vamos lá. Tá, vamos fazer essa conta. Tá? 81 graus, 46 minutos, 15 segundos, dividido por 3. Essa barra, que é a mesma barra que a gente usa para fração, ela indica uma divisão também. Eu vou preferir usar ela aqui para esse nosso exemplo. Vamos lá. Então, fazemos o seguinte. Primeiro, vamos começar da mesma forma que começamos do exemplo mais simples. 81 graus.
dividido por 3. Opa, dá uma divisão exata, né? 81 dividido por 3 dá 27. Eu coloco 27 graus aqui. Beleza. Agora, 46 dividido por 3. 46 dividido por 3, ele dá um resto, né? Ele tem um resto. Por quê? Porque o único número que seria múltiplo de 3 nesse caso, e menor do que 46, seria 45. Então, 45 dividido por 3 daria certo a conta. 46 dividido por 3 não dá certo a conta, ela sobra um resto. Quanto vale esse resto? Podemos fazer a continha aqui embaixo. Veja comigo, acompanhe comigo aqui. 46 dividido por 3 dá 1 menos 3. Sobra 1, 16. E 5 vezes 3 dá 15, menos 15, sobra 1. Então, o resto deu 1. O quociente deu 15. Então, o quociente nós repetimos aqui. 15 minutos. E esse resto 1 aqui? Porque restou 1 minuto. Como restou 1 minuto, nós convertemos ele para segundos e acrescentamos nesses segundos aqui. Então, sobrou 1 minuto. Se sobrou 1 minuto, é equivalente a sobrar 60 segundos. Então, no lugar do 15, nós colocamos o 15 mais os 60 segundos, que é do resto correspondente. Então, 15, nós trocamos ele por 60 mais 15, que é 75 segundos. Ok, agora dividimos 75 por 3. 75 será que dá para dividir por 3? Vamos ver. Se der um resto, aí teremos um problema. 75 dividido por 3. 2 vezes 3, 6. Menos 6 vale 1. Abaixo 5, 15. E 5 vezes 3, 15. Menos 15, resto 0. Então, resultado deu 25 segundos. Então, a ideia dos pacotinhos de 60, ela é extremamente útil para você tanto fazer a subtração de emprestar pacotinhos de 60, quanto na divisão de restar pacotinhos de 60, que você deve, restou um pacotinho de 60 segundos, você deve acrescentar aos segundos existentes. Tá? Os graus, aqui nesse caso, né? Passou de 60, não teria uma unidade maior do que o grau? Resposta não, tá? Os graus eles vão até 360, que daí formam voltas, né? Uma volta, 2 voltas, 3 voltas, mas a princípio deixamos o grau como sendo a maior unidade dentre esses submúltiplos, ok? Na próxima parte farei alguns exercícios agora sobre tudo que acabamos de aprender. Muito bem, vamos agora a alguns exercícios sobre as várias coisas que já vimos, né? Mas principalmente são esses exercícios que é bom que vocês aprendam, tá? Para se prepararem na hora da prova, né? Praticar bastante exercício que relacionados a ângulos, né? Determinar valores de ângulos desconhecidos, que é o que a gente vai fazer agora. Primeiramente, vamos lá. Determinar os valores de x em cada item. Então, x é um ângulo, que a princípio é uma medida desconhecida, e nós vamos usar os nossos conceitos aprendidos na aula de hoje para tentar determinar esses valores. Então, o que está querendo dizer? A primeira figura. A primeira figura dá 3 semirretas, né? Tem 2 ângulozinhos aqui, um do lado do outro, x e 40. E esse ângulo maior, que compreende esses dois, vale 60 graus. Tem medida igual a 60 graus. Então, quanto vale x? Bom, se todo esse ângulo mede 60 graus e este ângulo aqui mede 40 graus, então este ângulo menor é a diferença entre esses dois.
O que quer dizer? Quer dizer que o x mais o 40 tem que ser igual ao todo, que é 60 graus. Vamos escrever isso. X mais 40 igual a 60. E agora nós temos uma equação do primeiro grau. Algo bem tranquilo de resolver. Nós temos que apenas isolar o x. Então fazemos x igual 40 que está somando passa subtraindo 60 graus menos 40 graus. Essa conta já aprendemos a fazer, né? 60 menos 40, que é igual a, então, o nosso x vale 20 graus. Então, resposta x igual a 20 graus. A medida desse ângulo é de exatamente 20 graus. Muito bem. Próximo item. Letra B. Agora vamos usar um dos nossos conceitos, né? Esse ângulo aqui é um ângulo raso. Então, se é um ângulo raso, ele mede meia volta, que meia volta é igual a 180 graus. Temos esse ângulo aqui, mede 2x, e esse ângulo maior mede 4x mais 30. Você poderia me dizer, olhando para essa figura, quem que é o ângulo agudo e quem que é o ângulo obtuso aqui? O ângulo agudo é o ângulo menor, né? É um ângulo que está menor do que o ângulo reto, que é o de 90 graus, que é o que faria a vertical aqui. Esse é o ângulo agudo e esse aqui é o ângulo obtuso. Quando nós fizermos a conta, nós vamos realmente verificar isso. E outra coisa também, esses dois ângulos, eles somam 180 graus. Como que é o nome da relação entre ângulos que somados dão 180 graus? Suplementares. Esse ângulo é o suplemento desse, assim como esse ângulo 4x mais 30 é o suplemento de 2x. Ótimo, já temos várias informações que permitem a gente resolver esse problema. Se eles são suplementares, então a soma de suas medidas, 2x mais 4x mais 30 graus, a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Então, basicamente, chegamos em outra equação. Nesses problemas que envolvem determinar um valor de x ou determinar a medida dos ângulos, né, sempre vamos cair numa equação do primeiro grau. Ou num sistema de equações, no caso, né? Mas nesses casos mais simples é sempre numa equação do primeiro grau. 2x mais 4x, 6x, mais 30, igual a 180. Então, quero isolar quem? Isolar o x. Então, 6x, ou 30 está aqui, somando, passa subtraindo, 6x igual a 180 graus menos 30 graus. 180 graus menos 30 graus é 150 graus. Então, 6x igual a 150. E x igual a 150. O 6 está multiplicando o x. Passa por baixo dividindo. 6. 150 dividido por 6. 150 dividido por 6 é igual a 25. X igual a 25. Tome muito cuidado na diferença entre você calcular o valor de x e calcular o valor desses ângulos, tá? Algumas questões, elas não pedem exatamente o valor do x, o valor da incógnita. Elas pedem a medida dos ângulos. Então, e se essa questão ela pedisse também os valores desses dois ângulos? Bom, eu não posso simplesmente escrever 25 e 25, né? Nós temos que observar o que está acontecendo com esse x aqui. Se eu sei que o x é 25, nós substituímos x por 25 aqui e descobrimos a medida desse ângulo. 2x é 2 vezes 25, que é igual a 50 graus. Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 50 graus. 4x mais 30. 4 vezes 25, 100. 100 mais 30, 130 graus. Então, esses dois ângulos são os ângulos 50 graus e 130 graus.
E lembra daquela pergunta que eu fiz no começo? Quem que é o ângulo agudo e quem que é o ângulo obtuso? Com os valores você pode realmente constatar, né? 50 é um ângulo agudo, pois é menor que 90, e 130 é o ângulo obtuso, pois é maior do que 90 e ainda menor que 180. Vamos lá. Letra C. Temos um par de retas concorrentes e aqui dois ângulos. Esses ângulos são ângulos opostos pelo vértice, nesse vértice aqui, ó. O vértice aqui, que é a origem de todos esses quatro ângulos. Quatro ângulos, professor? Só estou vendo dois. Tem esses outros dois aqui que eles não estão destacados. Mas a gente pode calcular a medida deles sem problema algum. Vamos fazer isso depois. Primeiro, vamos encontrar o valor de x. Se são ângulos opostos pelo vértice, sabemos que eles são congruentes, ou seja, que eles têm a mesma medida. Então, nós montamos a equação 60, que é o valor dessa medida, é igual a 2x mais 30. E novamente tem uma equação do primeiro grau. Quero isolar quem? Quero isolar x. Eu posso espelhar essa equação para deixar o x aqui do lado esquerdo. 2x mais 30 é igual a 60. Eu só reescrevi a mesma equação deixando o x aqui no primeiro membro, aqui no lado esquerdo. Então, quero isolar x. 30 está somando, passa subtraindo para o outro lado. 2x é igual a 60 graus menos 30 graus. Ótimo. 2x igual a 60 menos 30, que é 30. X igual a 30 graus dividido por 2. Então, nosso x vale quanto? 30 dividido por 2, 15 graus. O valor de x não é o valor do ângulo. X vale 15. Esse ângulo não vale 15. Esse ângulo vale 2 vezes 15, 30 mais 30 é 60, que tinha que ser 60 mesmo. E como determinamos os valores desses outros dois ângulos aqui? Desse ângulo e desse ângulo. Muito bem, como determinamos as medidas desses dois ângulos? Bom, é só a gente se lembrar de que em ângulos opostos pelo vértice, esses outros dois ângulos aqui, ó, que são os que formados por essa reta, eles são o quê? Suplementares. Eles somam 180 graus. Então, o que falta para chegar em 180 aqui, se eu já tenho 60, é exatamente 120 graus. E esse outro ângulo aqui, de baixo? Esse ângulo poderia pensar nessa reta aqui também, mas sabemos que ele é oposto pelo vértice ao ângulo de 120. Então, ele também mede 120 graus. É legal nós, além de respondermos a questão, refletir um pouco mais sobre o que nos está sendo apresentado, né? Não só simplesmente, x igual a 15 e acabou o exercício. É bom refletir um pouco mais, né? Extrair o máximo de informação que a gente consegue em cada imagem aqui. Vamos lá, vamos ao próximo item, que é o D. O D, ele dá dois ângulos aqui e ele diz que esse é o ângulo AOB, essa é a semirreta OP, e ele diz que OP, essa setinha significa que é semirreta, a semirreta OP é a bissetriz do ângulo AOB. Então, o que isso significa? Significa que esse ângulo AOB, ele está dividido em dois ângulos de mesma medida, ou seja, a reta OP dividiu esse ângulo exatamente no meio. Se dividiu esse ângulo exatamente no meio, então esse ângulo aqui, AOP, e o ângulo POB, eles são o quê? Congruentes. AOP, ângulo AOP, é congruente ao ângulo POB.
É claro que não é necessário, né? Apenas em uma segunda fase seria interessante escrever isso aqui, né? Porque é a forma como eu estou ensinando vocês. Mas se você já perceber que esses ângulos têm as mesmas medidas e quiser montar a equação para simplesmente resolver, para ganhar mais tempo, você pode fazer isso, tá? Aqui eu estou fazendo bem o passo a passo, bem devagarzinho. Então, se eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Então, x mais 15 graus 30 minutos é igual, tem a mesma medida que 2x mais 2 graus 30 minutos. Novamente, conseguimos chegar em uma equação. Devemos isolar o x. Bom, não se assustem por ter minutos, né, submúltiplo, porque agora a gente já sabe trabalhar com eles, né, já sabe operar com eles. Então, eu vou espelhar essa equação, 2x mais 2 graus 30 minutos, igual a x mais 15 graus 30 minutos. Eu vou espelhar essa equação porque eu já sei que o x que está aqui, mais x, né, mais 1x, ele vai passar para cá como menos x. Então, 2x, esse x passou para cá, fica menos x. E eu vou, aproveitando a viagem, eu já vou passar esse 2 graus 30 minutos que estão somando para cá, subtraindo. Igual a 15 graus 30 minutos menos 2 graus 30 minutos. Agora vamos lá. 2x menos x é x. Opa, já tem o valor de x isolado, não preciso dividir por ninguém, ótimo. Basta eu fazer essa operação, 15 graus 30 minutos menos 2 graus 30 minutos. Lembra lá? Vamos fazer aqui no cantinho, rapidinho. 15 graus 30 minutos menos 2 graus 30 minutos. Vamos lá. Começando aqui da direita para a esquerda, 30 menos 30 dá 0. 0 minutos. 15 menos 2, 13. Então, x é exatamente 13 graus. Eu não preciso colocar os minutos, porque esse valor aqui, né, do valor dos minutos é 0. Então, não precisamos colocar, só precisamos deixar o valor inteiro. E descobrimos que x é igual a 13 graus. E agora, você saberia me dizer quanto vale cada um desses ângulos? Eu só preciso descobrir o valor de um, porque eu sei que o outro é igual, não é verdade? Então, vamos lá. Vamos lá? Então, x, que vale 13, mais 15 graus 30 minutos. Então, troque o x por 13, 15 graus 30 minutos. Sabemos que para somar os ângulos, né, e seus submúltiplos, é só você fazer a soma de grau com grau, minuto com minuto, segundo com segundo. Como aqui não tem nenhum minuto para ser somado, a gente só vai repetir o que está aqui. Então, 13 mais 15, 28. 28 graus e 30 minutos. Então, esse é o ângulo de 28 graus e 30 minutos. E esse ângulo também deve ser o de 28 graus e 30 minutos. Muito bem. Próxima questão agora. Da USE, da Universidade Estadual do Ceará. Uma questão caiu no vestibular. Então, se você quiser tentar pausar o vídeo e tentar por si só, né, eu recomendo fazer isso. Caso você queira prosseguir, vamos continuar agora. O ângulo igual a 5/4 do seu suplemento médio. Olha só que enunciado pequenininho, mas que pode enrolar a cabeça de muita gente. O ângulo que tem medida igual a 5/4 do seu suplemento. Vamos lá, eu não faço nem ideia que ângulo que é esse.
Como eu não faço ideia de que ângulo que é esse, eu vou atribuir a ele uma incógnita, um valor desconhecido, x. Então, esse ângulo, que eu não sei, ele mede x. E sabemos do enunciado que ele é igual a 5/4 do seu suplemento. Bom, vamos lembrar. Se esse ângulo aqui, que eu não sei, vamos fazer um pequeno desenho. Se eles são suplementares, eles têm que somar meia volta. E se esse ângulo aqui é x, quem que é o suplemento dele? O suplemento dele seria esse ângulo aqui. Quanto ele mede em função de x? Mede 180 menos x. Porque se você somar os dois, x mais 180 menos x é 180 graus. Então, 180 menos x é quem? É o suplemento de x. Então, se o ângulo é igual a 5/4 de seu suplemento, ele é igual a 5/4 de quem? De 180 menos x. E agora basta resolvermos essa equação. Interessante, não é? Muito interessante esse tipo de equação. Como nós, com base nos nossos conhecimentos de geometria, conseguimos montar uma equação que é a que vai resolver o nosso problema. Então, um ângulo é igual a 5/4 do seu suplemento. Agora basta encontrarmos o valor desse ângulo. Bom, existem várias maneiras de resolver essa equação. Eu vou pela maneira mais fácil e mais rápida, que é qual? Vamos escrever assim, para ficar um pouco mais claro. Vamos, 5 vezes 180 menos x, né? Aqui é uma multiplicação de frações. Então, esse 180 menos x, toda essa expressão está sendo dividida por 1. E aí, como que eu faço uma multiplicação de frações? De cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, em cima fica 5 vezes 180 graus menos x. E embaixo fica 4 vezes 1, que é 4. Agora, eu vou fazer uma coisa inversa do que a gente está acostumado a fazer. O 4 ele está dividindo essa expressão aqui que tem x. Se ele está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. A operação inversa da divisão. Então, 4 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. 4x igual a 5 vezes 180 menos x. Essa é apenas uma das maneiras de resolver. Existem várias outras, tá? Essa aqui considera um pouco mais rápida, né? Você manipula menos as contas do que você multiplicar 5/4 vezes 180, 5/4 vezes menos x, vai ficar 5/4 de x e tal. Essa aqui é uma maneira um pouco mais fácil de resolver. Mas não estaria errado se você resolvesse de outro jeito e chegasse na mesma resposta que eu vou chegar agora, tá? Então, 4x eu vou repetir aqui. E agora eu vou distribuir esse 5, que está multiplicando toda essa expressão, o 5 ele está multiplicando, eu vou distribuir tanto para 180 quanto para menos x. Então vamos lá. 5 vezes 180, 5 vezes 180. Vamos lá. Esqueci quanto é 5 vezes 180. Fazemos aqui no cantinho, sem problema nenhum, tá? 180 vezes 5. 5 vezes 0, 0. Né? Sabemos multiplicar um ângulo por um número natural. Já aprendemos a fazer isso antes. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 1, 5. Com 4 lá em cima, 9, 900. Então, 900. 5 vezes x menos 5x. Ótimo. Agora, eu tenho que isolar quem? O x. Então, menos 5x, que está aqui no segundo membro, menos 5x. Tome muito cuidado com o sinal, tá? O sinal tem que considerar junto. Menos 5x, vou enviá-lo lá para o segundo lado, para o primeiro membro. E o que vai acontecer? Ele vai fazer a operação inversa de subtrair de 900, né? Que é somar. Então, 4x mais 5x igual a 900. E agora, 4x mais 5x
9x igual a 900. Se 9x é igual a 900, quanto vale x? Bom, um número vezes 9 dá 900, então x tem que ser exatamente 100. Alternativa A, 100 graus. Muito bem, último exercício da UMS, Universidade Estadual Mato Grosso do Sul. Esse é um exercício que eu escolhi, que eu gostei bastante dele, porque é esse tipo de exercício que os vestibulares costumam cobrar, um exercício mais inteligente, que não é simplesmente uma aplicação de conceitos, né? A federal, ela gosta bastante de você entender a situação que está acontecendo e aplicar os conceitos matemáticos que você aprendeu nos seus estudos para resolver aquela situação. Nós chamamos isso de modelagem. Então, nós vamos modelar um problema em uma situação aqui comum. Vamos ler o enunciado. Uma folha de papel retangular foi dobrada conforme a figura. Conforme essa figura aqui. Assinale a alternativa que representa corretamente o valor de x. Bom, ele está praticamente pedindo para você calcular a medida do ângulo ali assinalado por x. Só que, né, tem um problema. Qual que é o problema? O problema é que eu não estou com a folha de papel aqui dobrada. Eu não sei como que ficou esse resultado, né? Qual que é o valor de x apenas com base nessas informações que eu tenho aqui. Então, se você quiser, pause o vídeo e tente por si só, né? Mesmo que você tenha que pegar uma folha dobrada de papel para você perceber qual que é a relação existente, né, entre esses ângulos aqui que aparecem. É muito legal. Bom, então vamos resolver esse problema. Então, o que é o tracejado aqui na figura? O tracejado era a posição da folha antes, certo? Antes dela ser dobrada, nós dobramos ela. Dobramos e sabemos que esse ângulo é de 70 graus, esse ângulo, μx, é o desconhecido. Agora, numa situação dessa em que nós dobramos papel, se você tentou realmente cortar uma tirinha de papel e dobrar ela num ângulo que fique parecido com 70 graus, uma das coisas que você pode ter percebido é o quê? Que quando dobramos uma folha de papel, determinadas medidas simplesmente não mudam. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse lado aqui, ó, esse lado aqui que eu vou assinalar de vermelho, que é o lado tracejadinho, ele simplesmente não sumiu dali, ele só foi transportado. Ele foi transportado para onde? Para cá. Esse ladozinho aqui, de cima, ele também, quando você dobra uma folha de papel, você simplesmente muda ele de lugar. Você transporta ele para cá. Certo? E esse ângulo aqui? Onde ele estava antes da folha ser dobrada? Ele estava exatamente aqui. Esse ângulo 70 graus é o ângulo que estava aqui. Então, qualquer dobradura que você fizer, né, se você dobrar o papel, o que vai acontecer? Essa linha de dobra, essa linha onde apareceu a dobra, ela será bissetriz do ângulo entre a folha, entre o papel depois e o papel antes. Então, se é a bissetriz, esses ângulos têm a mesma medida. E olha só, 70 graus e x. Esses três ângulos aqui, eles formam uma meia volta. Eles correspondem a uma meia volta. Perceba que um dos lados do retângulo podemos imaginar ele como se fosse um ângulo raso. Então, o x, ele é suplementar à soma desses dois ângulos. Né? Ou, basicamente, eu posso escrever a seguinte equação aqui. Posso escrever aqui 70 graus mais 70 graus mais x é igual a 180. 70 mais 70, 140. Mais x igual a 180. E basta apenas isolarmos o x. X igual a 180 graus
menos 140, x igual a 180 menos 40, 40 graus. Então, qual é a alternativa? Alternativa D. Muito bem, por hoje encerramos os exercícios. Lá no Classroom vocês vão ter orientações sobre mais exercícios a serem feitos. E bons estudos para vocês, e vamos passar por essa juntos, e até a próxima.